Fala, fiel, tranquilo? Não estou afirmando porque Ramon Dias ainda não foi demitido. O primeiro nome na lista é Dorival Júnior, mas a diretoria vai precisar correr contra o tempo e eu vou te explicar o porquê. Muitos aí criticando Memphis Depay pela atitude dele, mas na verdade, se depender de mim, eu bato palmas para Memphis Depay. Cobrei muito ele aqui no canal porque na hora difícil somente o Romero aparecia nas câmeras. E graças a Deus, Memphis Depay fez aquilo que muitos da Fiel e do elenco já queria fazer, porque sim, muitas informações de que não só Memphis Depay, mas boa parte do elenco já não apoia mais Ramon Dias e não estão satisfeitos com o trabalho do técnico no Corinthians. Memphis Depay fez aquilo que a diretoria não teve coragem, tomar uma posição para enxergar o que está acontecendo com o nosso Coringão. Vamos trazer tudo agora do Corinthians, já se inscreva aí no canal, fortalece com o seu like e vamos pro vídeo. Da sua informação. A qualquer instante vai rolar essa reunião você tá aí. aqui, velho. Você vai ouvir essas coisas. Ah, eu tô acostumada já. A qualquer instante vai rolar essa reunião. Eu deixei ontem gravado aqui um vídeo no Instagram falando sobre essa possibilidade real do Ramon ser desligado hoje do Corinthians. O presidente do Corinthians já não aguenta mais. A única forma do Ramon ainda seguir, né? Porque ele não caiu oficialmente, então não adianta ficar cravando algo que não aconteceu. Quando você fala não caiu oficialmente, é porque já... Então, moralmente, né? Porque tem a parte moral. Às vezes o cara cai moralmente, né? Moralmente ele tá detonado o jogador. Eu trouxe uma informação aqui que depois do jogo contra o Palmeiras, na derrota lá em Barueri, um grupinho tava conversando e não sei o que lá, e os... Cara, e ele estava conversando com alguém também, aí ele pediu a palavra para falar com alguém, os caras nem deram atenção. Isso já havia acontecido no vestiário. Isso já havia acontecido na Sul-Americana também, contra o Huracan. Você tinha relatado isso. E aquela conversa que os caras têm depois do jogo, estão conversando, tal. Ele estava conversando e os caras... Vamos aqui ficar a gente conversando, deixa esse cara aí. Quando acontece isso... É a desmoralização total de um comandante dentro de um elenco de futebol, né? Desculpe, os dirigentes veem isso, né? Você imagina um dirigente vendo isso? Fala, pô, esse cara perdeu a mão da coisa, entendeu? Não, e acho que a declaração do Memphis realmente mostra que o ambiente não é bom, né? Porque ele basicamente falou que não concorda com o trabalho, que não gosta do trabalho que vem sendo feito do Corinthians. Ele fala basicamente que o time é um time que não tem padrão, que as linhas são muito espaçadas, que vira e mexe ele precisa ser improvisado, que uma coisa é ele ser improvisado em algum momento necessário, num jogo ali difícil, numa final, mas que toda hora ele tem que ser improvisado. Então, basicamente, ele fala, olha, seguinte, o trabalho que está sendo feito aqui é ruim. Ele falou que não tem... Ele pergunta pro repórter, ele pergunta, você acha que nesses 6 meses houve alguma evolução do time? Porque eu tenho dúvidas. Ele fala exatamente isso. Para não parecer que agora que eu tô falando, Isa, eu já tô falando isso há muito tempo. Eu sou um dos críticos do trabalho do Ramon. Eu respeito quem gosta do Ramon, não tem problema nenhum, não sou o dono da verdade, mas o tempo está me dando razão. Vencer o Palmeiras é um grande resultado, fazer 2 grandes jogos contra o Palmeiras a gente reconhece, não vamos aqui abandonar a verdade, não vamos deixar de reconhecer a história. O Corinthians fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, ninguém está negando isso. Mas não é só isso, entendeu? Não pode parar aí. O enfrentamento, o nível é diferente no Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro, gente, é um jogo pancadão a cada rodada. Você enfrenta um Atlético Mineiro na Vila numa quarta, depois você vai pegar o São Paulo no final de semana no Morumbi, e depois você vai pegar o Fluminense, depois você tem o Internacional, daqui a pouco você tem o Clássico com o Corinthians. Então, se você não entender isso, que cada jogo é uma final, e aqui não é discursinho não, vai ficar bonitinho, nossa, cada jogo é uma final no Brasileiro, num campeonato que não tem final, mas o Corinthians tem 4 pontos em 12 disputados. O Corinthians está próximo da zona do rebaixamento. Questada, para! Vai dormir! Sabia por isso atrás do Santos? Eu sei. Vai dormir! O campeonato começou agora. O ano passado o campeonato tinha começado agora também. E aí você viu o que aconteceu com o Corinthians, né? Então, eu acho um técnico fraco, vou repetir, sem repertório. O Corinthians não tem uma jogada de linha de fundo. Os laterais são ruins também, é verdade. O Mateuzinho, gente, você sabe quantas assistências ele tem em 63 jogos? Fala um número aí, chuta um número aí. Meia. Bateu na Fala aí, quantas assistências em 63 jogos? 2. O Mateuzinho? Umas 10. 2.
Não pode. Desculpa, senhor Maicon. Lateral, né? Não pode, Não, cara. é. Divide 63 por 2 dá 31. Ah, vai, para de reclamar. É uma- cada 31 jogos e meio. Ô, sim, também. 31 jogos, o que é isso? Tá bom. Muita coisa. Cara, tem Falem que ter um- vocês que eu já falei muito, velho. Não, você tá Detonem ótimo. aí, porque eu Ó, já tô tem com... o superchat ali. Tinha alguém elogiando o Sormani, inclusive, né? Não, era um cara, um torcedor do Fluminense, acho que foi o Cláudio Cravo, exatamente, né? Porque eu falei que ia ser 2-0 pro Corinthians. E foi 2-0 pro Fluminense. Ele falou que eu acertei. Eu fui, de novo, hein, Isabel? É. Eu fui o único nesta sala, nesta mesa, que falou que ia ganhar quem? É verdade, Fluminense. Você falou verdade. mesmo. Falou. Vocês acham que eu tô zoando o tempo inteiro, que é brincadeira? Não é. Você Agora, é muito esperto. o Beltrame falou que viu um ângulo no site do meu timão, né? Que a bola era Que a defensável. bola eu não sei se a gente pode passar, né? De acreditar o meu timão. Eu não sei se é o caso. Se dá pra gente Agora, fazer o isso. que ele fala se no der, fim, seria ele, interessante. ele faz sentido. Não tem reflexo, já não sei. Explosão, envergadura igual a do Hugo. Não, tem. exatamente. É, igual O a do Souza Não tem tem 30 mesmo. centímetros mais que ele. Exatamente. Ah, não o tem. Beltrame tá absolutamente certo. Agora, Beltrame, é também Mas não só é culpa do goleiro. que É, perdeu. só jogar na conta do Donelli, né? Tá fácil. Porque também, assim, Beltrame, a gente não sabe se o Hugo defenderia um dos três. Eu acho que ele defenderia dois, pelo menos. O do Piquerez, não. O do Piquerez foi um chute... Um ele defenderia dos três, tá? Um acho que ele Ah, O defenderia. pênalti Não, foi eu aí, acho- eu né? acho que Foi o nesse Souza- lance o pênalti, né? Não, que esse é o essa- gol. Não, desculpa. Vai ter um, pênalti eu vai não ter um vi. O próximo. pênalti foi depois. O pênalti é depois, nós vamos ver depois. Esse é Agora- 1 a O 0. lance do pênalti eu não vi. Vem cá, o Corinthians precisa, se quer de fato, se tem a intenção de mudar o treinador, precisa se movimentar, porque a gente ainda tem bons nomes no mercado, né? Tem um Tite, tem um Dorival Júnior. Então, deixa só eu falar. que tem um monte de treinador, um monte de time aí, ó. O Grêmio demitiu o treinador. Caixinha tá na praça. Ah, vá. Tem o Plantar Diniz. batata. O Tite tá na Olha lá, praça, olha lá. Isa. Ah, eu Então, não acho que eu essa não bola acho, era não. defensável. Hoje a gente tem Tá bons porrada. nomes no mercado. Só Sim. que tem um monte de treinador. Ó, o Zubeldia tá balançando no São Paulo. O Grêmio demitiu o treinador. Ah, você tem mais, você tem, tô entendendo, tem Gustavo- mais gente que vai atrás dos técnicos que estão por aí. Exatamente. O Zubeldia Então tá deixa eu falar um negócio. balançando. Tem Ontem eu concorrência. conversei com o Keguido. Seguido. Não pode Vai. falar isso, né? O que você falou? Eu não vou repetir, porque Fala. a cara Não, já... fala. Não fala Não isso. vai empurrar coisa ruim lá pro Corinthians. Já tem a coisa Quem ruim que você lá. falou, Isa? Não, eu falei, o Zubeldia tá balançando no cara. Ele fica no São Paulo. Já é Eu não falei, Argentina. não, peraí. Eu não falei isso. O que eu falei é o São Paulo vai procurar outro treinador. É. Entendeu? É, aí Ó, o o São Zubel- Paulo vai procurar É. outro O Grêmio treinador. já tá procurando. O Grêmio já tá procurando. Sim. Certo? Ou seja, tem que ser rápido no Tem mercado. que ser rápido no O mercado. Juventude É isso, deve exatamente. tá procurando. Exatamente. O Juventude Entendeu? tá procurando a bola, né? Exatamente. Ah, Dorival e Tite são os dois nomes mais comentados dentro da cúpula de futebol, daqueles que Corinthians. cercam, tá? Eu fiz ontem um comentário no Insta, Mas todo mundo vai querer só para esses você caras, completar por seu isso que- comentário aí. A gente perguntou aqui, volta Tite, vem Dorival, né? Hashtag volta Tite, hashtag vem Dorival. 56% para Tite e 44% para o Dorival, tá? Agora, tem muito corintiano que não quer ver o Tite pintado nem de ouro. Então, como eu tava falando, eu conversei ontem com o Keguido. E eu falei para ele, escuta, o que o Dorival e o Tite disseram para você quando eles negaram o Santos? Ele escreveu para mim o seguinte: estão de olho no mercado árabe, com a possível saída do Jorge Jesus para a seleção brasileira. Eles estão esperando, se isso acontecer, eles acham que pode aparecer um convite do Al Hilal. Aí é caminhão de dinheiro, né, meu? Aí é dinheiro para Olha, a é sétima caminhão de geração. dinheiro, mas vou te dizer um negócio, Mani. Eu não acho que o mercado árabe, porque o mercado árabe tem vários clubes e que se mexeram muito nos últimos 2 anos e ninguém lá cogitou Dorival, o Tite, nenhum técnico brasileiro, hein? Quem tá lá de técnico brasileiro é o do que era do Santos lá, o Herman. O Daí Helman. O Daí Helman. Tá lá, não tá? Tá. Ele tá no Catar. No Catar. Acho que Eu ele não tá tô no falando do Catar. mundo árabe, É do mundo árabe, em geral. Dele Eu, Helman. eu não sei se esses caras estão esperando o mercado árabe, eu acho que eles estão iludidos com alguma coisa, porque treinador brasileiro não fala inglês, não se comunica com os jogadores. O Jorge Jesus também não fala. Mas, Mas bom, não tem mais, não. Ele também não fala. não fala. Então, Fala. mas Eu acho que isso não é impeditivo. eu acho que Eu acho o seguinte. Eu acho que é porque o que eu esses, acho- esses elencos são O que eu acho, nacionais por exemplo, também. o Quesada trouxe essa informação aqui. O Dorival vai ganhar R$1 milhão por mês durante Até 12 meses. a é Copa isso? do Mundo. É a A Copa do Mundo. O Tite, pegou uma rescisão com o Flamengo. Vocês acham que ele pegou pouco? E você acha que o Tite tá precisando de dinheiro? Não. Acho que Então não. os caras vão esperar. Se
o que o Guido falou for... acho que é verdade, né? Não sei. Ó, Somani, tudo bem. Ele falou, claro, ele falou pra pode você, ser que tá não falado. tenha sido. O que eu acho é o seguinte, Tite, por exemplo, é um cara que tá esperando demais, só se sabe da sua existência aqui no Brasil. O mercado europeu Não fala, tem a né? menor ideia mais de quem Não é fala. o Tite. Porque Por isso que eles estão pensando na Copa Arábia. do mundo, mas nem o Catania foi atrás do Tite. Não. Então o cara tá pensando atrás, pensa na Arábia, aí pode ser via empresários bem relacionados, aí sim. Boa. O fato, Mas Flavinho, interesse do futebol árabe no Tite, o sinceramente, fato é que o treinador brasileiro ele não é bem cotado. não é, nunca foi. Não é. Você vê, por exemplo, no final da Copa do Mundo de 1990, o Lazzaroni deixa a seleção brasileira e vai treinar, acho que é Fiorentina, né? Fiorentina. A Fiorentina, pô. Pô, treinar o Fiorentina. Mas o esquema era muito forte do futebol italiano com a gente, né? Mas aí... O Zagallo na Copa de 98 é finalista. ele nunca foi Só vai convidado. trabalhar Só no ano seguinte na portuguesa. Só. E trabalhava também no mundo árabe. Ele não trabalhou lá também. Trabalhou. O Tele Santana também nunca trabalhou na Europa. Entendeu? Então, Luxemburgo, os O nossos- único lugar onde o treinador Felipão, brasileiro trabalhou na Europa Zico foi no Fenerbahçe Portugal. e o Parreira. Portugal, que teve houve uma onda ali nos anos 80 de treinadores brasileiros. Foi para lá o Portugal. Abel, foi para lá Carlos Alberto Silva, O Marinho Pérez. Marinho Pérez e não sei o quê. O Altuori. Paulo Autuori. Aí depois houve coisas pontuais. Felipão no Chelsea e Vanderlei no Real Real Madrid. Pontuais. Acabou, gente. Teve brasileiros que não saíram daqui para treinar lá, né? Que é o caso do Silvinho. Que já Thiago tava lá, Motta, o que Thiago Motta. era jogador lá e seguiu Ele lá. né? hoje é italiano, não é nem brasileiro mais. Eu acho que o Quesada... Eu acho que pro mundo árabe pode aparecer. Eu acho que mas ao anúncio de uma possível demissão... Ao anúncio ao time, é isso? Ao anúncio de uma possível demissão do Ramon Dias, virá o anúncio Sim. do Não, se o Ramon Dias for demitido do Corinthians, ele tem mercado lá na Arábia. O Ramon. É. Sim, mas Ele Mais esteve do que no o Dorival Al-Hilal, e né? Tite. É. É, Eu tô falando exatamente. do Ele eliminou, Corinthians. inclusive, o Flamengo Exatamente. daquele Mundial Tô lá, né? interessado no Corinthians. Mas no meu o Corinthians. Tite aí vai ter. O Corinthians vai ter a concorrência, não sei quão forte é essa concorrência, mas do Grêmio, porque o Tite também tem uma história lá no Grêmio, né? Ah, mas, sinceramente, com todo respeito ao Grêmio, com O Tite não todo vai pro respeito. Grêmio. O Corinthians é mais time que o Grêmio, gente. Pelo Não, amor de eu Deus. tenho. Com certeza. Com todo é mais respeito time. ao Grêmio. Mas aí- O gremista vai ficar puto da vida comigo. Já ganhamos o Mundial, já ganhamos Libertadores. O Corinthians também ganhou o E Mundial e ontem Libertadores. tomou de 4-1 do Não, hoje a Mirassol. gente tá Tomou de falando 4 do do time, Mirassol, do gente. elenco A tem estrutura do disposição. Corinthians hoje, é muito superior à do Grêmio, gente. Sim. Dá para fazer um trabalho melhor. Acho que esse é um consenso de corintianos e não corintianos, né? Tem coisa aí para melhorar. Dá para fazer melhor do que aquilo que a gente está vendo. E esse é um sentimento daqui do analista, dos analistas, né? A gente pensa igual a respeito disso. E tudo isso traduzido para o inglês. Graças a Deus, em meio a toda essa turbulência, uma boa notícia, Fiel, porque pra mim, Ramon Dias não tem condição nenhuma de continuar sendo técnico do Corinthians. Até fez um bom trabalho em uma partida ou outra, em um momento ou outro do nosso Corinthians, mas não dá, muito fraco. O time do Corinthians é um catado dentro de campo e, na minha opinião, esse elenco pode render muito mais na mão de um bom técnico. E eu quero trazer aqui pra vocês uma imagem que eu vi na hora da partida enquanto estava assistindo, mas muita gente não tá falando. E essa é a minha opinião. Na minha opinião, o primeiro gol que Matheus Donelli toma, ele era sim defensável se fosse um goleiro de alto nível. Ainda acredito que Matheus Donelli está sendo muito crucificado por muitas vezes levar toda a culpa, né, dos gols que o Corinthians tem tomado, das derrotas que tem sofrido, mas na minha opinião não é só ele. Eu acho que o sistema defensivo, tanto quanto culpa do técnico e até dos jogadores, às vezes dentro de campo, vem fazendo o Matheus Donelli acabar se manchando nesse momento que ele está passando pelo Corinthians. Mas eu acredito que sim, esse chute era defensável, assim como outros que ele acabou tomando, não todos. Mas assista aqui comigo, ó. Deu na cara dela de pé direito. Nem dois goleiros chegariam nessa. Essa imagem é perfeita, ó, se liga. Ó. Repara que Matheus Donelli quase não sai do chão, ele pula mais pro lado do que pra cima e ele vai apenas com uma mão. Se ele faz uma ponte com as duas mãos, o que normalmente é normal, e você vê que a bola ela foi num chute muito bom e de perna direita do René, que é canhoto, mas ela não vai no ângulo. Ela não vai no ângulo, ela não chega nem perto das traves, então você entende que talvez o posicionamento
esperar talvez que o chute poderia vir ali, porque ele armou para isso, e também a forma que Donelli pula na bola e você repara que ele não consegue, ele até alcança, mas ele pula um pouco atrasado, a bola passa, quando ele chega na bola, a bola praticamente já passou e ele vai apenas com uma mão, podendo fazer a ponte com as duas mãos e talvez evitar esse que seria o primeiro gol. E aquilo que a gente fala, o Mano fala muito e eu concordo, o Corinthians não precisa ter um goleiro no gol que não falhe, mas um goleiro que faça milagres, um goleiro que pegue bolas difíceis quando o time precisa e não vem bem. Na minha opinião, se você olhar bem essa imagem, sim, eu acho que esse chute do René, apesar de ser um belo chute, poderia sim ter sido defensável se a gente tivesse um Hugo Souza, um Cássio no gol. Você vê que ele simplesmente pula e já abaixa a mão, ó. Olha lá. E a bola não vai tão no ângulo assim, não vai tão alta assim. Ó, ele pula atrasado e ele vai apenas com uma mão, podendo fazer a ponte com as duas. E a Fiel não está feliz com o desempenho aí do Coringão, né? A torcida cobrou logo depois da partida. A gente sabe que a Fiel ela não cobra, não vaia, não critica enquanto o jogo não acaba, ela vai até o final. Mas ao final do jogo ela soltou esse grito: ô, começa a jogar bola, o Paulistão já acabou, cobrando o desempenho do Coringão. E Memphis Depay aí foi o único que teve atitude e talvez foi aquele que decidiu dar a cara a bater diante de vários do elenco que já não aguentam mais o trabalho de Ramon Dias. Muitos acreditam que o treinador já está perdido com o elenco, inclusive Quesada aí trouxe algumas informações de bastidores que muitos jogadores já não demonstram nem mais respeito às ordens e direcionamentos do técnico. Deixa aí a sua opinião nos comentários o que você acha do nome Dorival Júnior. E por incrível que pareça, o segundo nome da lista seria Tite. Entre Tite e Dorival Júnior, se tiver que escolher entre essas duas opções, qual seria a sua escolha? Para mim, Dorival Júnior seria muito bem-vindo no Corinthians, mas precisa correr, porque times como o Santos, que acabou de demitir, como o Grêmio, que acabou de demitir o seu técnico, tá de olho em Dorival Júnior, e o São Paulo, que está muito perto também de demitir Zubeldia, tem Dorival Júnior como principal nome. Se a torcida do Corinthians não correr contra o tempo, infelizmente vai perder essa disputa, e tem alguns outros nomes, na minha opinião também Sampaoli, que rejeitou o plantel do Santos, não aceitou comandar o Santos, poderia sim ser um bom nome no Corinthians, mas tem que correr logo, porque senão daqui a pouco os bons técnicos que vários times estão precisando, daqui a pouco não vai estar mais disponível no mercado. Então esse é o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu, e assim que sair alguma notícia da demissão de Ramon, a gente traz aqui.